estamos 15 minutos atrasados. Estou esperando a menina. Como é que é o nome dela? Bárbara. Dando continuidade, vamos à segunda parte da nossa programação, que conta com a apresentação de alguns trabalhos muito interessantes, ainda relacionados ao segundo eixo temático, espaços expositivos para a conservação e preservação da memória em arte. Lembramos a todos os participantes que haverá o debate ao final da exposição dos trabalhos. Cada um dos expositores terá 15 minutos para fazer a sua apresentação. Para mediar os trabalhos, a bibliotecária Bárbara Ribeiro, que já está posicionada na mesa, convidamos agora para tomar lugar ao palco os expositores. Andréia Carla Mazo da Costa. Lucas Lins Gesteira. Natana Santana de Moraes. O trabalho número 4 tem dois autores, o Alex e o Francisco. Quem irá apresentar? Alex Medeiros Kornalewski. Eu acho que eu não pronunciei direito não, Alex, esquece. Se você me falar aqui, eu corrijo. Qual é o seu... É palavrão? Konarewski. Alex Konarewski. Bom, o primeiro trabalho a ser apresentado intitula-se Um olhar especial para a coleção bibliográfica do fotógrafo contemporâneo Alair Gomes, de autoria de Andréia Carla Mazo da Costa. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de Redarspo por estar apresentando o meu artigo hoje. E também gostaria de me apresentar, Eu sou Andréia, sou bibliotecária do setor de coleções especiais e obras raras da Biblioteca Central do Gragoatá, uma das 33 bibliotecas da Universidade Federal Fluminense, que fica aqui no município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E o objetivo do meu trabalho é divulgar a coleção bibliográfica do Alair Gomes. Essa coleção ela foi doada à BCG em 1995 e o seu acervo iconográfico, que é o mais conhecido, está disponível na Biblioteca Nacional. Esses são os tópicos que eu vou apresentar durante a minha apresentação, os dados biográficos, a arte homerótica, pelo qual ele é mais conhecido, a coleção bibliográfica e minhas considerações finais. Eu gostaria de contextualizar primeiro quem foi Alair Gomes. Alair Gomes ele nasceu em 1921,
no município de Valença, aqui no Rio de Janeiro, e ele morreu assassinado em seu apartamento em 1992, no bairro de Ipanema, né, um bairro nobre aqui de Niterói. A sua formação profissional é bastante extensa. Ele foi fotógrafo, filósofo, professor, crítico de arte. Em 1944, ele se graduou em engenharia pela Universidade do Brasil, hoje o FRJ. E em 1948, ele abandonou a engenharia para poder estudar física, matemática, filosofia, biologia. E no fim dos anos 60, ele se dedicou à fotografia e à crítica de arte. No período de 77 a 79, ele foi coordenador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, aqui no bairro do Jardim Botânico, também no Rio de Janeiro. E o primeiro registro fotográfico dele, que ele não considera como um profissional, mas os seus admiradores o consideram, foi a fotografia que ele fez dos jardins do sítio do paisagista Burle Marx. Né? Isso foi no período de 68 a 69. A partir disso, ele começou a registrar outros tipos de fotos, né? Além de botânica, ele registrava esporte, carnaval, mas ele se destacou mais foi na arte homoerótica. Na arte homoerótica, ele tinha como inspiração as esculturas greco-romanas. Daria para apagar a luz, só porque as fotos... Então, deixa. Ele tinha como inspiração as esculturas greco-romanas, né? E as características das suas fotografias, né, homoeróticas, era exatamente isso, era exaltar o corpo masculino, a sua virilidade, a beleza. Ele cultuava o corpo masculino. E uma outra característica também das suas obras era o registro sequencial. Ele dizia que se inspirava como se fosse ritmo de sonatinas, de músicas. Tanto que ele se destacou primeiro lá fora, né, como sempre, numa mostra de arte internacional que teve na França, em 2001, e a partir daí, após esse reconhecimento internacional, que ele foi ser reconhecido aqui no Brasil como um dos pioneiros na arte homoerótica. Nesse slide, eu cito algumas das suas obras mais conhecidas, né? Essa, em primeiro, que está em destaque em verde, ela se encontra no acervo iconográfico da Biblioteca Nacional. É uma composição de 1.767 fotos eróticas, né? Voltando também, ele exalta o corpo masculino. Como que ele tirava essas fotos, né? Como é que ele iniciou essas fotografias? Na janela do seu apartamento, ele tinha uma visão para a praia de Ipanema. E ele tirava foto do cotidiano desses rapazes, fazendo exercícios físicos, ou conversando, ou andando. E a partir do momento que ele foi perdendo a timidez, ele começou a se aproximar desses rapazes e os convidava para ir à sua casa para dizer que tinha um estúdio, que gostaria de tirar foto deles e tal. E aí, com o tempo, ele foi criando rodas também de leitura. Ah, tem como voltar? Aqui no fundo, não sei se dá para vocês verem, tem a biblioteca dele. Né? E essa é a foto dele, que é muito rara, do registro fotográfico dele. Né? Então, só para... Deixa eu voltar. E aí ele convidava esses rapazes, né, para as rodas de leitura, por causa que ele tinha também essa biblioteca, que foi doada para a nossa biblioteca, né, a BCG. E a gente encontrou, inclusive, junto do acervo que foi doado para a gente, um cartão em que foi assinado por um desses supostamente modelos, agradecendo a roda de leitura com a assinatura de seus pupilos. Essas duas fotos que estão no slide são as únicas duas fotos que nós temos no nosso acervo, do qual estão praticando exercício físico, né, ou conversando, que provavelmente deve ser trípticos de praia. Né? Deixa eu passar o outro. E agora eu vou entrar propriamente dito na nossa coleção bibliográfica. Né? O nosso acervo, ele tem aproximadamente 4.000 itens, 3.200 livros, além de folhetos, periódicos e itens não bibliográficos. A coleção bibliográfica dele é bastante diversificada, né? A temática, inclusive por causa da sua formação profissional. Né? Então, você vai ter desde filosofia, matemática, patologia, biologia, literatura e história da arte. E quando nós começamos a trabalhar em cima da coleção bibliográfica, nós dividimos em duas partes. Né?
porque antes da existência do setor, né, do setor onde eu trabalho, do setor de coleções especiais, ela foi criada em 2005. E essa coleção ela foi doada em 1995. Então, antes, ela se encontrava, os livros, não só dessa coleção, como de outras, dispersos no acervo geral. Com a criação desse setor, houve a necessidade de unir esses livros, que faziam parte dessas coleções, e, a partir disso, houve uma necessidade de readequar as informações no banco de dados. Então, já que iríamos fazer essa readequação do banco de dados, a gente acabou criando outras metodologias de atividades em paralelo. Uma delas seria essa análise bibliológica, que é justamente a gente fazer um levantamento de quem foi Alair, fazer uma pequena descrição biográfica, né? E essa análise bibliológica, o que ela consistia? Na leitura de livros, de periódicos, de levantamentos bibliográficos, visitas técnicas, principalmente o acervo iconográfico da Biblioteca Nacional, que quem nos atendeu lá foi a arquivista Luciana Muniz, que nos atendeu com muito carinho e atenção. Ela nos ajudou bastante, além de nós visitarmos as exposições no que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Caixa Econômica, na própria BN, que a curadora foi a Luciana Muniz, além da exposição de arte que teve em São Paulo em 2012. E aí, com isso, com essa parceria que a gente acabou fazendo com a Biblioteca Nacional, aumentou o número consideravelmente dos nossos usuários, porque as pessoas justamente iam mais para onde estava o registro profissional dele, que seria o acervo iconográfico. E, a partir disso, a gente começou a trocar ideias com nossos pares, bibliotecários, arquivistas e com os pesquisadores que frequentam ainda o nosso setor. Na segunda parte, nós trabalhamos exatamente em cima da coleção, que foi dividida em 7 etapas, né, 7 fases. A primeira foi criar uma política de conservação, né, e preservação, desde higienização, acondicionamento adequado, a monitoramento das coleções. O segundo, fazer um levantamento das anotações, das dedicatórias, marcas de propriedade. O terceiro, a readequação das informações que estavam no banco de dados, né, mudando, porque como não só mudou a questão de juntar os livros, mas houve também uma mudança de localização física, né, e o usuário sabia de que aquele livro fazia parte daquela coleção. O registro de folhetos, de periódicos, o inventário e a identificação, o levantamento de itens não bibliográficos, né? Nesse slide, eu apresento para vocês um livro, né, com marca de propriedade dele, também tem a assinatura dele, esse é o carimbo, e o livro com dedicatória. Nesse outro slide, uma peculiaridade também que nós observamos nos livros do Alair, que ele fazia anotações em inglês, nas marginálias. Isso também é verificado também nos diários eróticos dele, que também está na Biblioteca Nacional. Acredita-se que ele escrevia em inglês com uma forma de tentar manter uma descrição, porque era justamente na época da ditadura. Então, ele tinha um certo receio de como seria a reação do público em relação às suas obras. E encontramos também marcadores, que inclusive são 2 marcadores que estavam no início do slide, que estavam dentro dos livros, né? Foram recolhidos esses marcadores e sinalizados aonde foram encontrados as páginas, para poder condicioná-los de uma maneira adequada. E esse livro também que veio junto da coleção, que é um livro bastante interessante, que nos ajudou bastante, que ele conta toda a trajetória profissional de Alair Gomes, desde a sua formação em engenharia, quando ele largou a engenharia para trabalhar como crítico de arte, quando trabalhou também na banca de avaliação de trabalhos científicos, até a sua morte. Inclusive, nesse livro, no anexo desse livro, encontram-se cartas lamentando a morte de Alair. E, para terminar, eu gostaria de dizer que o trabalho foi bastante desafiador e instigante, porque o objetivo nosso, não só nosso, né, dos bibliotecários, né, é justamente a gente colher o máximo de informações possíveis que fossem significativas para os nossos usuários. Não só atendê-los em loco, mas também direcioná-los, né? Olha, nós temos a Biblioteca Nacional, que tem acervo iconográfico, e soubemos agora recentemente que o MAR também tem, e isso é importante a gente divulgar, né? Não ficar só em loco. E aí eu gostaria de ler as minhas considerações finais. Cabe às instituições preservar a memória dessas coleções, registrando não somente a história de vida do doador, ou no caso do titular,
e a formação de seus acervos, porque isso vai muito além dos livros, das folhas impressas. A preservação da memória, ela nos faz apropriar de outras descobertas, que não estão somente no passado, ou na história daquele colecionador, mas se mostram cada vez mais presentes e atualizados, como no caso de Alair Gomes. São as referências bibliográficas que nós usamos. E obrigada mais uma vez, estamos à disposição, quem quiser nos visitar. A nossa biblioteca ela fica aberta de 8h30 às 9 da noite. O folder também está na bolsinha de vocês. Obrigada. Obrigada, Carla. Perfeita no tempo. Agradecida. Que bom. Agora vamos para o segundo trabalho, que intitula-se O Livro como Instrumento de Registro Histórico de Exposições de Arte Contemporânea, de autoria de Ivana Aparecida Borges Lins, Lucas Lins Gesteira e Rodrigo Andrade Alvarenga. Boa tarde, eu sou o Lucas Lins. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. É um trabalho que foi bastante instigante para mim e para o Rodrigo. Eu não sou bibliotecário, eu sou produtor formado pela Universidade Federal da Bahia e trabalho com artes visuais há pelo menos 7 anos aqui no Rio de Janeiro. O nosso trabalho ele surge muito da nossa vivência. Nós trabalhamos com exposições de arte, essencialmente, e editamos catálogos como algo cotidiano. E nós fomos descobrindo algumas coisas na lida com as instituições museológicas. Como a gente só tem 15 minutos para falar, eu vou me ater a alguns temas que a gente colocou no artigo. Como ele vai estar disponível depois inteiro, e tem os nossos contatos, quem tiver interesse pode nos procurar. Primeira coisa é o seguinte, o consenso diante da importância dos livros como preservação, como instrumento de preservação, ele é muito fácil. Mas quando nós observamos a área das artes visuais, e ontem eu ouvi aqui que o tipo de documento de arte que está nas bibliotecas, o maior deles é o catálogo, isso me deixou ainda mais instigado e mais preocupado. Por quê? No nosso país, as instituições museológicas elas não têm política de acervo. Ou seja, os museus eles funcionam como galerias de exposições temporárias, que vão de 45 a 60 dias, ou no máximo 180 dias. Significa que existe um circuito de mercado institucional que mantém essas instituições e mantém um calendário cultural funcionando durante o ano. E isso, se nós observarmos há 30 anos, o que é que acontece? Esse calendário ele passa a ser mantido também por meio dessas políticas de intervenção, seja no governo, por meio de políticas públicas, ou seja, alguma coisa ligada à responsabilidade social corporativa, ou mesmo aporte direto de galerias que têm interesse em promover o trabalho de seus artistas. Essas exposições, como elas duram 45 dias, 60 dias, elas são evidentemente temporárias, muitas delas, no caso da arte contemporânea, elas têm unicidade com o espaço arquitetônico, porque se nós pensarmos a curadoria de uma exposição, ela é efetivamente uma relação com o espaço. Então, aquela obra, daquela forma, foi exposta daquela maneira durante 45 dias. E é justamente o catálogo aquilo que perpetua essa exposição. Ele faz com que os públicos que não tiveram acesso tenham acesso a ela 10 anos depois, 50 anos depois, ou ultrapassa barreiras geográficas. Faz com que uma pessoa que mora em Salvador tenha acesso a uma exposição que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. A ausência dessa política de acervos, ela faz com que a gente tenha uma preocupação diante das obras que nós estamos expondo. Eu estou falando de arte contemporânea, efetivamente. No caso da arte moderna, aquilo que vai até o meio do século XX, nós temos alguns museus que, historicamente, receberam doações ou de colecionadores, ou herdaram isso. Não existe, do meio do século XX para frente, uma política de compra, o que deixa na mão do mercado. Eu vi uma pessoa hoje falando que existe uma espetacularização dessas exposições, mas isso é resultado dessa ausência de política. E essa política ela existe também porque a nossa cultura republicana ela não identifica na arte um patrimônio comum. Então, é papel desse livro que difunde essa exposição e que vai até as pessoas sensibilizá-las. Porque eu ouvi também aqui hoje que os espaços museológicos são espaços restritos, né? Uma das palestrantes que falou antes aqui, comentou isso, que ouviu no projeto de arte e educação, que
aquele espaço não era para aquela pessoa. E isso acontece porque não há pertencimento. Não há pertencimento porque não há acesso. Então a gente primeiro oferece o acesso, perpetua essa exposição, faz com que ela chegue até as pessoas, para que elas tenham pertencimento, entendam como patrimônio. E isso também é preservação. No momento em que você assume o controle, que você assume a posse de uma obra de arte, e ela é seu patrimônio, ela faz parte, seja de um fundo qualquer que seja, e é natural demandar a sua preservação, a sua proteção. Ela deixa de ser uma coisa impositiva e passa a ser uma coisa cotidiana. O que mais que eu posso falar com vocês? Que o nosso artigo é bastante complicado, mas até inclusive uma das pessoas que avaliou sinalizou que tinha receio de como a gente ia colocar isso aqui para vocês. Um outro ponto importante que eu acho super válido destacar é o seguinte: quando nós fazemos uma exposição de arte, nós levamos às vezes 2 anos trabalhando, entre pesquisa, mapeamento dessas obras, desenvolvimento de um projeto curatorial, elaboração de um projeto tipográfico. Isso envolve, às vezes, 60 pessoas, 80 pessoas, que trabalham durante 2 anos para que uma exposição aconteça numa galeria ou no museu. Então, todo esse processo, ele geralmente precisa ser documentado no catálogo, porque ele conta a história da exposição e ele instrui. Então, o que a gente coloca como livro de arte, ele é um manual. Ele diz como manipular uma obra para que ela mantenha o seu aspecto original. Porque, como os espólios, as galerias, os próprios artistas, eles não têm essas informações. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma exposição de resgate, por exemplo, de um artista já morto ou que está no limbo, de alguma forma, são catálogos dos anos 70, 60, que trazem alguma informação da técnica, aonde aquela obra passou, quando ela foi exposta, e isso é uma informação fundamental, porque isso vai nos instruir como manipular essa obra. Como a gente vai remontar uma instalação site-specific que aconteceu nos anos 60 e o artista morreu. Como preservar o aspecto original daquela obra. Ou como dialogar com a ausência disso. Então, esses livros eles são manuais. E eles servem para os produtores, eles servem para os críticos de arte, eles servem para museólogos. E qual é a nossa queixa, nossa incomodação, vamos dizer assim? Na área da produção cultural, eu vi muito hoje aqui se falando do que fazer com o livro quando ele chega na biblioteca. Mas quando nós estamos editando esses livros, não há preocupação. Há poucas vezes a gente teve a oportunidade de um bibliotecário acompanhar o trabalho. E pode nos instruir com coisas fundamentais. Por exemplo, as fichas catalográficas de um livro de arte dificilmente seguem a colaboração internacional. Ela fica na mão dos designers. E eu preciso explicar a eles, olha, você tem que ficar aqui, porque se ele for para Xangai, a pessoa que não fala português vai saber como colocar isso na biblioteca. E eles não entendem. Então, a gente precisa abrir mais um diálogo com as instituições antes do livro chegar na biblioteca. Porque como é o único meio de mediação. Um livro de arte, por exemplo, desculpa só algumas digressões, tá, a gente não fala há muito tempo. Uma exposição, só voltando, ela há 30 anos, por conta dessa questão das intervenções nas políticas públicas, ela se transforma num projeto. Ela é um projeto cultural. Sendo um projeto cultural, ela tem um produto. E esse produto é uma exposição. E ela tem contrapartidas. E essas contrapartidas são anúncios, elas são eventos complementares e paralelos, mas, sobretudo, o livro. E o livro ele não é só uma contrapartida, ele é uma comprovação de uma execução. E isso tira, por exemplo, não existe uma diretriz editorial no Brasil que diga, ou instrua, melhor, o que é que um livro precisa ter, quais as informações, quais os conteúdos e de que forma esse conteúdo tem que ser trabalhado para que ele chegue até as pessoas. Isso é uma coisa. Um outro ponto importante é que é uma limitação na tiragem. Sendo um projeto cultural incentivado, nós podemos imprimir no máximo 3.000 exemplares. No máximo. E diante de limitações ou institucionais ou contratuais, muitas vezes a gente faz 300 livros. Então, é uma dificuldade muito grande, porque se você tem 300 exemplares, uma exposição que já dura 45 dias, esgotado essa tiragem, isso some, desaparece, e isso fica invisível. E considerando que as instituições não têm memória, as instituições museais não têm, infelizmente. Uma exposição que aconteceu há 10 anos, se você for ao Museu de Arte Moderna e perguntar assim, o que aconteceu aqui em novembro de 2010? Dificilmente vão saber dizer.
vão ter que fazer uma pesquisa, procurar, mas isso não é uma informação que está fácil. Então, a gente tem diante de nós alguns desafios e algumas coisas que a área da informação tem tem para nos auxiliar. Envolve, por exemplo, a participação de um técnico na área de biblioteconomia na feitura do catálogo, que possa nos instruir sobre como fazer as fichas técnicas, como organizar determinadas informações e deixar isso de uma forma mais, eu não diria pronta, mas mais simples, para que quando chegue numa biblioteca, num centro de documentação, num centro de informação, isso seja absorvido de uma melhor forma. Uma outra coisa que a gente descobriu, e foi uma necessidade, foi uma resposta a uma necessidade, como fazer com que esse livro chegue a mais pessoas. Então, nós passamos a editar os livros em e-book, com uma ficha catalográfica própria, um ISBN próprio, e a gente oferece isso para o público por meio de um QR Code, e muitas vezes assim no folder, na parede da exposição, para que as pessoas levem o livro para casa. Quando a gente começou a usar o QR Code, a gente descobriu que o livro ele pode ser também uma ferramenta de divulgação, mais do que uma ferramenta de consolidação de uma obra. E começamos a trabalhar com conteúdos complementares. Então, uma exposição de fotografia, a gente seleciona algumas fotografias e deixa disponível para o público por meio de um QR Code. Uma exposição que tem vídeo, os vídeos ficam também disponíveis. Ou uma exposição que é uma performance. Registramos essa performance em vídeo e ela acompanha o catálogo. Isso tudo para que a gente, primeiro, honre o fato de que é um financiamento público e também para que a gente diminua a distância entre o que é arte contemporânea e o que é o público. Porque não há muito assim o que a gente possa fazer. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi a outra fala de que há um distanciamento entre a poesia das coisas e as coisas. Porque é muito mais simples. Assim, a gente não precisa entender a arte, não precisa... Ela é mais uma coisa sensorial e afetiva do que qualquer outra coisa. E só para concluir, assim, eu posso falar depois se alguém tiver dúvidas nas perguntas, eu vou mostrar para vocês só algumas etapas de uma exposição e como isso precisa ser documentado. Isso aqui a gente fez um resgate artístico de um gravador brasileiro chamado Darcílio Lima. Nós levamos 4 anos trabalhando nesse projeto. Levantamos todas as obras dele, fizemos um laudo museológico, essas obras foram registradas, restauradas, emolduradas, dispostas numa galeria, fizemos uma identidade visual e aqui é o processo de feitura do livro. Nesse aqui a gente teve a oportunidade de imprimir 6.000 exemplares. Porque foi uma exposição que aconteceu no país inteiro. Ela aconteceu no Rio, São Paulo, Brasília e Fortaleza. E aí, por conta disso, a gente conseguiu uma tiragem maior e um alcance maior. Mas isso não é a regra, isso é uma exceção tremenda. Aqui já é uma exposição de fotografia, e isso também são os processos de feitura dela. Isso aqui foi um seminário, não é uma exposição, mas ele trata com o tema da arte, e que a gente trouxe por um motivo. A nossa preocupação com o registro, ela deve também passar pela parte da reflexão na arte. E por limitações, a gente fez a gente filmou, editou em tempo real, e isso foi gravado, foi transcrito e virou um livro, que vai ser sorteado mais tarde para quem está aqui. Isso aqui é um processo de montagem também, exposição que está em cartaz no MAN até o domingo, quem quiser assistir, tá? Chama Pendular. Um trabalho de produção. E só uma última coisa que eu queria deixar bem claro, assim, o que eu acredito importante que a área da informação tem a trazer. A área da informação tem muitos procedimentos técnicos, competências, fala-se muito disso. E a gente pode aprender a desenvolver políticas editoriais comuns, mesmo que não sejam muito complexas, para que a gente tenha uma unidade nos catálogos, porque era isso que eu queria colocar aqui. Isso fica na mão dos agentes. Nem todo agente vai dialogar com o bibliotecário, vai dialogar com o museólogo, ele vai cumprir um contrato, ele vai cumprir uma contrapartida e vai entregar 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, 3.000 exemplares, que não vão ter escoamento nas livrarias, que não têm interesse em vender esse tipo de conteúdo, e não vai chegar até as pessoas. Então a gente vai continuar deixando a arte como uma coisa invisível, distante, circunscrita ainda a determinados meios e limitada a alguns contextos sociodemográficos,
E enquanto é uma coisa que devia ser o patrimônio, porque é isso a expansão do pensamento, é o que a arte contemporânea nos traz. Ela subverte as coisas, ela tira as coisas do lugar, incomoda, ela deixa uma pessoa inquieta, passando o final de semana pesquisando para ver se ela entende alguma coisa, mas ela nos leva para frente. Assim, vamos lembrar que 20 mil léguas submarinas é anterior ao submarino. Então a arte expande o pensamento e a gente precisa, hoje, sobretudo, contribuir com a expansão, com a continuidade dessa expansão, em tempos de censura, de muita informação equivocada a respeito disso. Eu acho que a gente tem isso nas mãos, e os livros são fundamentais para isso. Então, gente, muito obrigado, desculpe se eu falei a mais. Tá? Qualquer coisa você pode perguntar. Não. Você não falou a mais, você está rigorosamente em dia com o tempo. O terceiro trabalho a ser apresentado nesta tarde intitula-se Obras de Arte em Bibliotecas. Possibilidade além dos livros, de autoria de Etna Jéssica Celestino e Natana Santana de Moraes. Olá, boa tarde. Eu sou Natana Santana de Moraes e atualmente eu faço mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Ceará. E o nosso trabalho, da minha colega, é intitulado Obras de Arte em Bibliotecas, Possibilidades além dos livros. Quero ressaltar de antemão que é um trabalho introdutório de duas pessoas que amam bibliotecas e também amam arte. E aí a gente tentou fazer essa investigação para tentar esclarecer, de fato, essa relação entre as obras de artes nas bibliotecas, né, nos espaços das bibliotecas. Vou tentar aqui ler para me ater ao tempo e, de antemão, a gente pode refletir no papel e na função das bibliotecas no atual contexto histórico. Veremos que a arte é um dos tópicos de discussão que possibilita elucidar uma série de questões entre a relação das bibliotecas e suas comunidades. Do mesmo modo, se formos refletir no papel da arte, estaríamos intrinsecamente falando de nós mesmos. E aí a nossa proposta seria, de fato, discutir essa relação e fazer um mapeamento de exemplos de bibliotecas que tenham abrigado exposições, projetos, temporários ou não, nos seus espaços. E aí, a partir do referencial teórico, nós apresentamos alguns conceitos esses que são complexos, como é o conceito de arte, como é o conceito de obras de arte, e também do papel da biblioteca enquanto instituição social, enquanto instituição que está ligada completamente a esse cenário artístico, cultural, e tendo em vista também a memória social. Bom, é a partir dessas reflexões que o presente trabalho visou discutir isso, e a gente pode apontar aqui, deixa eu ver aqui, alguns conceitos, né, de arte. Segundo Colin, é possível dizer, então, que a arte são certas manifestações da atividade humana, diante das quais o nosso sentimento é admirativo. Sendo assim, o Estatuto da Arte não parte de uma definição abstrata, lógica ou teórica do conceito, mas de atribuições feitas por instrumentos de nossa cultura, dignificando os objetos pelos quais, dos quais ela recai, né? E aí a gente pode ressaltar a ligação do homem com o entorno social, que é materializada e exteriorizada através da arte. É interessante percebermos na arte os elementos que representam a vida em sociedade, como os costumes, as representações sociais e os discursos. Essa ligação com o entorno social foi imprescindível para compreender a arte e as bibliotecas. A discussão social das bibliotecas, como destaca Portela, essa autora, Portela, ela destaca a atuação institucional da biblioteca, né? Que ela
faz quatro tópicos, que o primeiro seria promover a leitura na transformação social e contribuir com a cidadania. O segundo é o desenvolvimento intelectual. O terceiro seria o reconhecimento da diversidade cultural. E, por último, a fomentação do pensamento crítico. Então, a gente vê que a função da biblioteca e como é a atuação dela na sociedade atual perpassa por questões complexas que envolvem uma série de fatores, sejam eles políticos, econômicos, e é um desafio a biblioteca tentar trazer esses 4 tópicos à tona e tentar trazer, claro, a sua missão e os seus valores de acordo com a sua proposta e também a sua comunidade. Traçamos também uma relação entre o que seria essa abordagem da arte enquanto informação e enquanto documento, né? A arte e informação pode ser considerada como o estudo da representação do conteúdo informacional, partindo da análise e da interpretação da obra de arte, que é tida como uma fonte de informação. Aí, nessa reflexão, a gente assume, a arte assume, assim, um caráter documental, visto a possibilidade de portar e servir como meio de interpretação artística, né? Como um meio informacional. Bom, nesse aspecto também que a gente pode ressaltar o papel da biblioteca, papel de democratização também da arte, né? De forma que algumas bibliotecas elas trabalham com materiais bibliográficos a respeito de tanto da arte, história da arte, quanto de produções artísticas. E aí vou ressaltar aqui também a ligação que a biblioteca tem com outras instituições, que no caso são os museus e as galerias, e também mostrar essa relação entre a informação em arte, né? Que eu destaquei aqui uma citação. Para a organização de estrutura, processamento técnico e recuperação e disseminação de informação em arte, é essencial a compreensão do processo da arte, né, em si mesmo, e a capacidade de representar e interpretar a obra de arte, em tempo e espaço. Tarefa árdua pela amplitude, complexidade e níveis de abstração inerentes à arte. Daí, a exigência de uma equipe multidisciplinar, basicamente formada por profissionais da informação, museólogos, bibliotecários, arquivistas, técnicos, cientistas da informação, historiadores, curadores e analistas de sistemas, né? Essa citação é de Pinheiro, de 1996. E, a partir daí, os museus e as galerias são os responsáveis pela curadoria e a disseminação das obras de artes. Estes são responsáveis também por salvaguardar as obras de uma dada comunidade e trabalham com políticas e funções específicas condizentes ao seu contexto e à realidade da sua comunidade, né? Então, a gente vê que essas políticas e tudo aquilo que é trabalhado com arte é trabalhado em contexto com cada instituição, né? Que, um exemplo, uma instituição, um museu ou uma biblioteca que trabalham com arte, né? Está diretamente relacionado à arte, no Nordeste ela pode trabalhar de uma maneira diferente do que é uma instituição aqui do Rio, né? Por conta de seus vários aspectos sociais e culturais. E aí vamos adentrar também na parte da metodologia, que é a parte que a gente elaborou um mapeamento de algumas bibliotecas que fizeram ou exposições ou têm projetos, né, em andamento a respeito da arte. E aí, eu vou citar aqui alguns exemplos, né, das bibliotecas que nós mapeamos. Dentre elas, a Biblioteca Estadual do Acre, que realizou uma exposição intitulada Arte, Mito e Meio Ambiente,
que ela trabalhou bem esse conceito, porque a biblioteca trabalha numa área em que o meio ambiente é um assunto tópico e também fazendo a relação com a arte. Posteriormente, tem a Biblioteca Floresta, também lá do Acre, com algumas exposições, como paisagens cósmicas e uma especial sobre Chico Mendes, 20 anos de saudades e conquistas. Em São Luís, a gente vê um exemplo da Biblioteca Pública, que trabalhou com uma exposição intitulada Nossa Essência em Cores, que trabalhou bem aspectos culturais lá de São Luís e expôs algumas obras. Depois, a gente tem aqui a Biblioteca Francisco Motonjós, que com a exposição Cultura Popular, a Arte Santeira do Piauí, que aí mostrou um lado bem peculiar da arte daquele estado. E aqui, por último, também eu venho ressaltar a Biblioteca Pública Menezes Pimentel, que é a Biblioteca Pública do Estado do Ceará, que ano passado fez uma exposição dedicada ao maracatu, que é um dos principais símbolos da cultura do Ceará. E também eu venho destacar aqui a Biblioteca Mário de Andrade, de São Paulo, que tem o seu acervo, tem uma sala especial, toda dedicada à arte, e também o Instituto, aqui, o Redarte, né? Que é a rede de bibliotecas, que é uma das principais referências que nós temos em relação a essa temática de bibliotecas e artes. E aí, para finalizar, a gente pode destacar que as obras de arte são reproduções artísticas nas bibliotecas citadas na pesquisa. Eles tiveram exposições temporárias e parte delas foram originárias de galerias, museus e acervos especiais, né? Portanto, a maioria das bibliotecas contribuíram com a divulgação artística e a relação entre a arte, o público e seus acervos bibliográficos, né? Porque algumas bibliotecas elas têm alguns livros, né, que vai de encontro com algumas exposições, né? E a gente pode ressaltar também que alguns museus existem a sua própria biblioteca, como o MAUC, lá da UFC, ele tem uma biblioteca que é a respeito das próprias coleções que compõem o museu. E a gente viu que na pesquisa, a biblioteca é mais um espaço em que os museus e as galerias podem ter esse elo para poder compor a divulgação de seus acervos. E aí, esse elo foi identificado entre a arte e a biblioteca, que foi aquele que referenciou que a comunidade de usuários, no caso das bibliotecas do Acre e do Piauí, puderam criar laços de pertencimento com a cultura local e o resgate da memória histórica de algumas coleções artísticas, assim permitindo novas concepções de leitura e disseminação do conhecimento através da arte. Está aqui as referências e obrigada. Obrigada, Natana. Vamos agora dar seguimento para a apresentação do quarto e último trabalho, que intitula-se Aspectos da Memória no âmbito de atuação do profissional bibliotecário. Equívocos, desafios e possibilidades. De autoria de Alex Medeiros, Francisco Ramos de Farias. Apresentação do Alex. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer pela participação no evento e pela participação também na mesa, né, que está bem interessante. E agradecer também pelo fato de que eu estava para ontem e aí, por uma questão de não conseguir trocar passagem, voo, conseguiram me realocar para hoje. Então, muito obrigado. E agora, como segundo aspecto, já adiantar uma certa desculpa, porque a proposta do trabalho é discutir sobre a memória e como ela pode ser uma grande ferramenta dentro da atuação do profissional. A desculpa é que no sentido de que, antes da gente pensar a memória, a gente também tem que pensar nos equívocos ao utilizar a palavra memória, né? Ou o conceito, ou o campo de estudos memória social. Aqui tem o sumário, né? Como vocês podem ver, ipsis literi, como está no trabalho. E
Vamos lá. Primeiro, eu pensei muito nessa questão de como é que os profissionais de informação, especificamente os bibliotecários, atuam com as múltiplas nuances da memória, né? A partir disso, fiz uma revisão bibliográfica, no qual pretendo, a priori, discutir alguns equívocos por intermédio de 4 conceitos, que serão desenvolvidos no decorrer da apresentação. E eu trago um exemplo, mais uma reflexão de como a gente pode estar pensando a memória no que diz respeito à política de formação e desenvolvimento de coleções. É basicamente uma reflexão, não tem todo um apunhado prático, nem é a proposta discutir os conceitos, né, de um desenvolvimento de coleções, apenas estabelecer esses links com a memória, né? E vamos lá. Primeiro, entender o que é equívoco, né? E aqui eu trago o Eduardo Viveiros de Castro. Ele tem uma discussão brilhante que, em 2 páginas, ele explica muito bem essa distinção entre equívoco e erro, no qual ele coloca o equívoco como uma criação de heterogeneidades, no qual se cria-se premissas, enquanto o erro já são premissas constituídas e legitimadas como heterogêneas. Em suma, entender que o erro ele parte de um material que já está consolidado, que já houve uma reflexão, enquanto os equívocos permitem a construção de premissas. Então, a gente pode, de uma forma grosseira, dizer que o equívoco vem antes do erro, né? Quando você já consolida e legitima aquele equívoco, ele passa a se tornar um erro, né? E aí eu trago uma frase em que o Castro diz que o equívoco ele não é um erro, ele não é uma falha subjetiva, né? Ele coloca como um dispositivo de objetivação, no sentido de que esse equívoco ele pode se tornar algo consolidado através da teoria e até mesmo da prática. Então, cai aqui um certo cuidado ao utilizarmos determinados termos em construção de políticas ou na própria atuação do profissional. Dentre esses equívocos, o primeiro que eu trato a memória social como campo de saber. Qual é o equívoco em comum que a gente percebe através da atuação e até escrito de profissionais, de pesquisadores que mexem com a memória, né? O equívoco é pensar a memória como um conceito e não como um campo de estudos, né? E aí eu trago uma foto do Maurice Halbach, né, com seus 2 títulos clássicos, no qual a gente pode dizer que houve a fundamentação desse campo de saber. E houve, obviamente, uma influência da escola durkheimiana, né? Ele trabalhou com a Emile Durkheim e depois também teve uma relação com Henri Bergson, né? Que é um filósofo. Então, a gente já vê aí uma certa inquietação de um pesquisador que vê que dentro do seu campo, na sociologia, não havia ferramentas o suficiente para discutir a memória. Então, criou-se, de certa forma, esse campo de estudos, né? E, ao mesmo tempo, interdisciplinar. Então, basicamente pensar que há uma diferença entre dizer que construímos, por exemplo, a gente vê em alguns trabalhos ou fala, né, eu estou pesquisando a memória social do Porto. Não é bem por aí. Você pode estar pesquisando a construção da memória do Porto, mas a construção da memória social, não. A memória social já é um campo de estudo já consolidado. A gente tem N programas no Brasil, alguns até de décadas, né? Inclusive onde eu estou estudando, né? Estou fazendo doutorado. Então, a gente tem que ter um certo cuidado entre entender a memória como uma ferramenta conceitual ou dizer o campo de estudos que é a memória social. O segundo equívoco, que é muito comum, por isso eu reitero a questão das desculpas, porque trabalhar o equívoco é delicado, porque a gente ouve do nosso lado, né? É muito o termo resgate, né? O equívoco está em pensar que a memória ela é algo engessada e que pode ser resgatada. Por que é um equívoco, de uma forma mais clara? A memória ela é algo que se constrói a partir de lembranças e esquecimentos. E é algo que pode, ao mesmo tempo que colocar algo em evidência, também deixar inúmeros fragmentos ancorados no esquecimento. Ou seja, falar de memória é, ao mesmo tempo, falar de esquecimento. E, a partir desse pressuposto, a gente percebe que resgatar a memória, ela tem um equívoco no sentido de que você não consegue trazer algo engessado e completo. Muito se perde no momento de uma construção de uma memória.
E aí eu trago também o fato de que a memória, e tem a própria Gondar, né, que ela diz que a memória é algo vivo, pulsante, em constante mudança. Então, trazer o termo resgate, ele pode ser usado em determinados contextos, no sentido de trazer o resgate de determinados estudos, a gente pode até pensar dessa forma. Mas resgatar a memória já tem um certo equívoco, porque se a memória é dinâmica, ela é viva, e se ela se constrói a partir de lembranças e esquecimentos, você não tem como trazer algo estanque em um determinado período temporal. É um certo equívoco que bota dentro de uma sinonímia a memória como passado, né? E aí eu trago para complementar o Bergson, que ele diz que a memória tem por função reter o que já não é e antecipar o que ainda não é. Ou seja, a questão da duração para Bergson, né? Ele vê a memória como algo que passa do passado, presente ao futuro, mas é principalmente algo que é construído no presente. A memória se constrói no presente, ela não se constrói no passado, ela pode até se utilizar do passado, quando a gente faz, por exemplo, uma busca bibliográfica ou coisa assim. Mas a memória está sendo construída naquele momento que o pesquisador está fazendo a sua pesquisa. Aquilo é que é a memória. O terceiro equívoco é pensar que a memória não é unívoca, né? É partir do pressuposto de que você tem uma construção de uma memória e pronto, acabou. Eu trago um exemplo básico, voltando à questão do Porto, né? Se a gente pensa num trabalho que discute a construção da memória do Porto, a gente não pode inferir que aquela construção mnésica é única. Aquilo ali parte de um determinado pressuposto, de uma determinada perspectiva de um pesquisador, ou seu orientador, ou determinada instituição. Então, há inúmeras possibilidades de construções mnésicas a partir de um determinado tema, né? A memória, ela, ao mesmo tempo que ela é polissêmica em termos conceituais, a memória ela também lhe permite outras perspectivas. Tanto que Halbach já dizia, né, que a memória ela é um fenômeno social e que ela se modifica de acordo com as relações que você mantém com o seu ambiente. Então, discutir a memória, por exemplo, aqui, ela tem convergências ou dissonâncias no que se discute, por exemplo, no próprio programa de pós. Ela tem algumas divergências ou consonâncias no que se discute dentro de uma pós em ciência da informação, ou até mesmo num boteco tomando cerveja com um amigo. Então, você tem diferenças, né? Às vezes, muitas das vezes, pelo modo que se utiliza da mesma ferramenta conceitual. E aí eu trago, para complementar, esse equívoco, que o Benjamin ele fala da questão de você intercambiar experiências, né? O fato de que há uma multiplicidade de memórias que podem propiciar o surgimento de outras. Então, ele naquele texto clássico dele, do narrador, quando ele fala, né, da memória daquele que vem de longe e daquele que se encontra no mesmo espaço por longas datas, né, por um grande período. Esse entrelaçamento permite o surgimento de novas memórias. Então, a gente não pode nunca pensar que a memória é unívoca. E o quarto e último equívoco que eu trago é a questão da inocuidade da memória, né? O equívoco consiste em pensar a memória como um modus veritas de uma determinada esfera social. Ou seja, aquela construção da memória como algo que dá uma resposta, como algo que consolida aquilo que se procura, que se pesquisa e que dá conta do recado. Esse equívoco se auxilia muito do equívoco anterior, porque a memória ela resulta de um determinado sujeito, sociedade, destina-se ao futuro, sendo, portanto, dotada de uma intencionalidade, tal como a Gondar ressalta. Ou seja, toda memória ela tem possibilidades. E Pollack também ele já apresentava a questão da diferença entre uma memória dita oficial e uma memória subterrânea, né? Aquela questão da nação, da pátria, de uma determinada identidade do povo brasileiro, mas em que, ao mesmo tempo, você tem o subterrâneo, né? Você tem inúmeras memórias que ficam por baixo, soterradas, e que, em algum momento ou não, pode vir a ter a sua visibilidade, né? A gente pode pensar, por exemplo, até os textos, né, do João do Rio, né? Ele tinha aquela preocupação de mostrar o que ele considerava como realidade. Então,
ele trazia nos seus contos experiências dentro do seu caminhar no Rio e conversas, como, por exemplo, com mendigos, bêbados, prostitutas e afins, que é uma memória que não é construída dentro de uma memória dita oficial como a nação, como aquela memória do povo brasileiro. E aqui eu trago uma reflexão, dentro do possível prática, de como a gente pode auxiliar a formação e desenvolvimento de coleções com a questão da memória. Eu trago primeiro que, para a gente pensar a formação e desenvolvimento de coleções, é necessário, a priori, relembrar ou mesmo construir o que a gente entende como missão e visão, né? E aí, missão como a razão de ser e a visão como o estado futuro desejado. E que aqui você já tem uma relação entre a memória e o esquecimento, porque nesse momento você já constrói o que você entende como a missão da sua instituição e o que você almeja dela. Muito fica no esquecimento e é normal, né? A gente não pode pensar que o esquecimento é algo negativo, não a priori. E muito fica também em esquecimento quando a gente pensa numa visão, o que a gente espera dela para o futuro. É o normal de uma construção da memória. E, ao mesmo tempo, essa construção lhe permite uma formação de uma identidade, ou seja, aqui no caso da identidade da sua biblioteca, arquivo, museu e afins. Então, a gente sempre tem esse cuidado de que, já no início do que a gente entende como a construção de uma biblioteca, a gente já tem o embate da memória com o esquecimento. E aqui eu não vou me prolongar nos conceitos do que é uma formação e desenvolvimento de coleção, apenas vou botar para a gente refletir como é que a memória está atuando em cada etapa. E aí, como exemplo, eu peguei o Vergueiro, né, em que ele elenca as 6 etapas do processo de formação e desenvolvimento. E a primeira etapa é o estudo de comunidade, né, que ele bota como constante de trabalho de memória e esquecimento. Porque, ao pensarmos numa construção de um acervo, a gente tem que levar em conta que critérios que são evocados ou esquecidos de forma voluntária ou involuntária, né? A partir do momento que fazemos, por exemplo, um estudo de usuário para ver se aquele acervo vai contemplar determinado usuário ou não, tem determinadas questões que a gente coloca em esquecimento de propósito ou não. Se a gente pensa, por exemplo, numa biblioteca universitária, você já vai ter um determinado público-alvo. Mas dependendo da questão geográfica daquela biblioteca, talvez ela não contemple seu público-alvo. Ou então, se a gente pensar numa biblioteca, não sei, vou dar um exemplo da minha experiência, uma biblioteca de cinema no centro da cidade, que é uma experiência anterior. É muito interessante, mas trabalhar com o público-alvo dentro dessa questão geográfica, em que você tem um grande polo de profissionais que são advogados, engenheiros e afins, de repente você já tem uma dificuldade ali de construir esse seu estudo de comunidade. Você já tem um esforço maior e, muito provavelmente, determinados públicos ao redor dessa instituição vão cair no esquecimento. Lembrar que a memória ela não tem a obrigação de dar conta do mundo, né? Dentro do que diz respeito à política de seleção e à própria seleção em si, cabe lembrar que há uma multiplicidade de formas de memória. Quando a gente pensa que a política de seleção ela envolve uma pesquisa bibliográfica, entrevistas, observações, você pode pensar que dentro dessas tipologias documentais e determinados segmentos de pessoas, ou da própria equipe mesmo da sua biblioteca, você tem inúmeros narradores. Né, os narradores no sentido da tipologia documental e os narradores ipsiliter, aquelas pessoas que você consulta. Né? Então, como a gente vai lidar com essa multiplicidade e formas de memória? O que a gente pode considerar manter dentro da política e o que será esquecido? A gente sempre tem esse embate. É uma construção muito delicada desde o início da biblioteca até cada etapa, no exemplo citado da formação e desenvolvimento de coleções. Aliás, dentro da etapa de aquisição, lembrar que é um momento de captura da memória, né, e, por conseguinte, de sua construção. Perceba que eu não usei resgate. A gente não tem como resgatar uma memória de um determinado acervo que está sendo construído. O paradoxo é pensar que a gente tem a questão do enquadramento na formação da política e que determinados vestígios ficam por trás. Eu vou já meio que dar uma corridinha, porque já estou terminando aqui, mas
Basicamente, eu quero ressaltar que nas etapas, a gente pensa sempre nessa questão da luta entre lembrança e esquecimento, na avaliação e no desbaste também da política, ela não é diferente. Você tem que levar aqui critérios que serão adotados para a escolha do responsável, para a metodologia, e lembrar que, inclusive, o próprio descarte, ele pode até dar visibilidade para uma coleção que outrora se encontrava esquecida na biblioteca. Então, é mais uma reflexão. E algumas considerações que eu trago é que a gente tem o bibliotecário como um profissional que trabalha com múltiplas nuances da memória. É pensar que a memória ela não é algo que está alocado no passado, a memória é ação. É algo que se dá no presente e se destina ao porvir. Ela voltar àquela questão do cuidado com os equívocos que podem objetificar determinadas teorias e práticas. E algumas inquietações já em 10 segundos, talvez nem menos que isso, lembrar que surgiram alguns questionamentos nesse trabalho, que outros equívocos podem existir dentro dessa formação e atuação do bibliotecário, e quais são os impactos da memória, ao analisarmos e olharmos para uma determinada política, não necessariamente desenvolvimento de coleções, que foi só o exemplo, e que outras inovações o bibliotecário, ao utilizar as ferramentas conceituais do campo da memória social, pode trazer em termos de gestão do acervo, pessoas e dados fornecidos pelo usuário. Fica só algumas inquietações para a gente tentar trabalhar a memória, não apenas como algo genérico na fala, mas como algo mais prático. Algumas referências e qualquer coisa a gente só entrar em contato. Obrigado. Estou até com medo de falar e alguém falar para mim em 5 minutos. Eu vou falar aqui, vocês não levantam a plaquinha, não. As minhas plaquinhas estão escondidas, não vou dividir com vocês. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui pela Redarte, a rede que eu faço parte como bibliotecária do Centro de Letras e Artes da Unirio. Sou uma novata, acabei de chegar e já fui convidada para trabalhar aqui na mediação desse evento. Agradeço muito a quem está na frente e pôde me oferecer essa oportunidade. E hoje também é aniversário de 10 anos de formada que eu estou fazendo, então acho que não tinha melhor lugar para comemorar. Muito obrigada. E aqui nós assistimos uma série de trabalhos que para mim foi uma maldade, ainda bem que o mediador tinha que ficar calado mesmo, porque eu tenho milhares de perguntas para vocês. Dizer que foi muito interessante ver bibliotecários, artistas, todos participando justamente da informação em arte, que não fique restrita só ao mundo dos bibliotecários, mas que também traga os produtores, os reais produtores da informação em arte, e que nós, bibliotecários, passamos adiante e temos esse compromisso com a memória da instituição e desse fazer em arte. É muito bonito, estou gostando muito de participar desse evento desde o seu começo, e dizer que foi uma série de trabalhos de memória em arte, onde nós podemos discutir as várias facetas. Você fez várias perguntas, me olhando, eu falei, eu não posso responder nenhuma. Tenho milhares de perguntas para você também. Foi ótimo ver os colegas produtores aqui de pesquisas, o bibliotecário não só no auxílio da pesquisa, mas o bibliotecário também como um pesquisador, o que é sensacional e muito gratificante de assistir. Então, aqui a gente pode abrir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu já tenho uma série de perguntas aqui, e a gente pode abrir para vocês, só falar. Robson, aquela pergunta para a Mary, bem caprichada, que a gente combinou, por favor. Ia ser para a Mary, mas não vai ser, não. Escutando a fala do Alex, ele fala sobre equívoco. E aí eu puxo para a fala do Lucas, que ele fez 2 equívocos na apresentação dele que incomodou profundamente a plateia. E foi a plateia aqui no geral, que na hora todo mundo falou, tem sim. Quando o seu trabalho é sobre o livro e você não desconhece que existe uma norma técnica sobre livros. A ABNT 6029, que trata de apresentação de livros e que explica como é que se faz um livro. Então, isso aqui
É a primeira questão que a gente acha que, quando se trabalha com livro, a gente tem que conhecer as normas. E a segunda questão, você falou da ficha catalográfica. E no CFB existe uma resolução que obriga as fichas catalográficas que sejam de bibliotecários, inclusive com registro válido. Então, assim, eu acho que é importante o designer trabalhar, é fundamental, mas eu acho que o bibliotecário não é importante num trabalho de produção de livros. Ele é fundamental. Então, quando você falou assim, não tem nenhum bibliotecário que trabalha conosco, isso também me incomodou profundamente. Eu acho que, assim, é uma questão que você pode pensar, talvez, em rever algumas questões referentes a isso. Ademais, eu achei que todos os trabalhos foram muito bem feitos, inclusive o seu, tirando esses 2 equívocos. Eu acho que eu te respondo aqui. Só uma coisa, assim, quando eu falei que não há um procedimento, eu conheço as NBRs, todas que você está falando. E o que eu comentei é que, na área das artes, de modo geral, os designers, eles não respeitam os princípios de colaboração. E quando eu falei de ausência de princípios editoriais, é o seguinte: um catálogo de uma exposição, que é o que eu estou me atento, que é o tema, o que eu trabalho, ele tem algumas importâncias. Ele tem informações biográficas, ele traz registro da exposição montada, ele traz descrição técnica das obras, e é importante que isso seja estruturado de uma forma que os agentes que cuidam disso não precisem necessariamente recorrer às NBRs, porque elas existem. Quando a gente faz o cadastro no escritório da SBN, a primeira coisa que a gente recebe é um manual. E é o que a gente segue. Eu entendi o que você falou, mas não é. Eu acho que talvez não tenha sido claro o suficiente. Nós sabemos como é que a gente faz. A gente sorteou aqui os livros para vocês podem conferir. E eu preciso só reformular uma coisa. Eu e o Rodrigo temos acompanhamento de bibliotecário para o nosso trabalho. Mas quando eu falei nós não temos, eu estava me referindo à área da produção. É muito difícil hoje que um escritório de produção cultural ou uma editora que trabalha com arte envolva um bibliotecário durante a feitura de qualquer livro, a não ser para fazer uma ficha. E a estrutura do mercado, ela estimula isso. Porque você faz a ficha no SNEL, por exemplo, e eu já vi várias fichas erradas, eu não sou bibliotecário. Então, assim, o Sindicato Nacional de Editores de Livros faz a ficha. E vem com erro. Vem com CD errada, vem com CDU errada. Então, o que eu estava falando, como nós, é a área. O meu trabalho e aquilo que eu coloquei aqui segue isso. Porque, embora eu não seja bibliotecário, eu cresci dentro de bibliotecas, eu me interesso pela área. Muito. Eu deveria até ter feito esse curso. Então, mas eu concordo com o que você falou. Eu entendo o seu incômodo, porque é um incômodo que eu tenho também. Porque essas informações, os padrões editoriais e as formas de fazer um livro, sobretudo um catálogo de arte, que é uma publicação muito mais simples, elas estão disponíveis. Elas só não são seguidas pela área. E foi o que eu coloquei aqui. A minha preocupação é como que chegam os livros para o mundo bibliotecário, se eu sei que na feitura eles não são pensados dessa forma. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta e ter acalmado as iras. Olha, eu posso falar, porque tem tudo a ver com isso que você está dizendo, o que eu quero dizer. Eu sou poeta, designer, eu sou poeta e trabalho com outro poeta, que inclusive é meu companheiro. Ele fez um livro objeto, em 1948, chamado Ave, que absolutamente é um livro que não tem antecedente, pelo menos no Brasil. Bom, aí vamos passando os anos. Hoje, eu, por exemplo, faço questão de fazer meus próprios livros. Eu tenho um livro ali que vai ser sorteado aqui, hoje, que eu trabalhei com bibliotecárias, adoro, até por isso eu estou aqui, gosto de informação, gosto de cultura, mas eu faço questão de, eu como artista, fazer os meus livros. Eu não gosto daqueles padrões. Tem que fazer a ficha disso. Eu fiz apenas uma ficha, porque a minha amiga, uma amiga bibliotecária, não, então deixa eu para o seu livro ser encontrável, eu vou fazer a ficha catalográfica. Ela fez para mim, mandou por e-mail, tasquei lá no meu livro. Mas o meu livro não tem número de página, não tem nada. E está longe de ser aquele livro que o Vladimir Dias Pino fez, esse artista que vocês estão vendo aí, fez em 1948, que é todo cheio de transparências, perfurações.
É um livro de artista que nada teria a ver com o universo tradicional do bibliotecário, pelo menos daquela época, se existisse biblioteconomia naquela época. Ele fez esse livro aos 21 anos, ele tem 90 anos hoje. Então, com todo o respeito pelo bibliotecário aqui, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Agora, quero aproveitar e fazer uma observação também como curadora, porque eu sou artista, sou curadora, sou poeta. Muito bem. O Vladimir Dias Pino, ele fez uma exposição ano passado no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que custou nada mais, nada menos que R$500 mil. Você sabe quanto foi aplicado no catálogo dessa exposição? 0,0,0. Por quê? Porque o curador, com seu ego estufado, fez questão de usar o dinheiro todo na exposição. Entendeu? Então não sobrou dinheiro para registro. Só estou querendo falar para você que trabalha com curadoria, para você ver o quanto que é delicado se fazer uma exposição de um homem de 90 anos sem catálogo e gastar todo o dinheiro do patrocinador na exposição. Foi uma exposição linda, maravilhosa. Agora, cadê o catálogo? Ele não vai viver muito, ele vai fazer 91 anos em abril do ano que vem. Ficou sem catálogo essa exposição. Primeira grande exposição dele. Desculpa, era só isso que eu queria falar, porque tem tudo a ver com o que você está falando e com todo o respeito. Eu acho que... Como é seu nome? Acho que a Regina esclareceu muito do que eu ia falar. Eu acho que a questão é o conteúdo da obra que é complicado. O conteúdo e a forma também, a forma artesanal ou diferente do design. Eu estou dizendo isso porque eu, numa época, fui representante da CAPES, da área de Ciências Sociais Aplicadas, e nós tínhamos que classificar os livros da área, não é? Se era L1, L2, L3, L4, para pontuar lá no Lattes e em outras coisas. E foi uma discussão enorme da ciência da informação e da comunicação, que fazem parte das ciências sociais aplicadas, se aquilo, isso aqui, professor, isso é livro ou é catálogo? Não é livro nem catálogo, é o quê? Então, eu entendi quando você falou do conteúdo, não é? Do livro, deveria ter instruções de como montar um livro de exposição, pelo menos, ser uma categoria que pudesse ter uma certa unidade para que a gente possa, de fato, encontrar, senão fica uma obra não encontrável, né? Porque, muitas vezes, não é um catálogo. Não, isso não é um catálogo, é um livro, mas o que diferencia um livro de um catálogo, né? Então, não sei, aí as bibliotecárias de arte talvez possam responder essa questão. Bom, eu vou falar duas coisas. Primeiro, a gente tem algumas tipologias. Acho que vocês, bibliotecários, devem saber até mais do que eu. Nós temos o livro de artista, nós temos livro-objeto, e nós temos os catálogos de exposição e livros de arte. Assim, até a década de 80, era muito comum que as editoras elas lançassem um livro assim, modernismo, pintura brasileira, escultura brasileira. Isso acabou. Quem passou a cumprir isso foram os catálogos das exposições. Primeiro que a produção ela ganhou muita celeridade, exatamente por conta dessas exposições temporárias, e eles passaram a documentar a história da arte no Brasil. Então a gente não tem mais um grande livro que um conjunto de críticos, ou um único crítico escreve sobre pintura brasileira contemporânea. Mas nós temos um conjunto de catálogos que tratam de pintura brasileira contemporânea. E quando eu comentei assim que não há um padrão nessa produção, é porque é o seguinte, isso fica na mão dos agentes, na mão dos patrocinadores e na mão das instituições. Então, se há instituições que falam, a gente quer um livro assim, assim, assado. Uma outra fala, queremos um livro dessa outra forma. Não, nós não queremos esse tipo de conteúdo. E isso prejudica exatamente esse processo de documentação. Porque se você não tem pelo menos uma linha comum, nessas publicações, você vai ter uma flutuação muito grande. E a gente já tem uma dispersão
a gente já tem uma escassez de dados. Quando nós fizemos o trabalho do Darcílio Lima, que equivocadamente chamei de resgate, mas talvez tenha sido, porque ele estava fora, estava à margem da história da arte no Brasil. E ele tem relevância. O que a gente descobriu? Que tudo que saiu sobre ele era mentira. Eram informações equivocadas. Então, isso estava em livros, em dicionários de arte. Então, a nossa publicação, mas foi uma iniciativa nossa. Não existe, por exemplo, uma exigência. Um livro, se vai ter uma informação biográfica, tem que ter, de alguma forma, comprovação. Então, são coisas que são meio utópicas, eu sei disso, mas não existe nenhum tipo de instrução de ordem política. Então, as editoras, elas publicam o que elas querem, como elas querem, e isso faz com que a gente produza informação que desinforme, ou que a gente produza informação desencontrada. Não sei se esses são termos corretos para a área, mas assim, são informações com muitos equívocos, e que elas acabam consolidando, talvez erros, eu não sei também, não quero falar um termo errado. Mas é isso que eu estava falando com relação aos livros. Os livros de arte, por exemplo, que não existem mais no Brasil. E o que existe são dessas grandes editoras, tá? E os nossos catálogos. Mas eu concordo com tudo que você falou. E com o que você falou também. Passar para a próxima pergunta, Daniele. Um momento, por favor. Lembrando que a gente só tem mais 8 minutos de debate, ok? O tempo. Ok. Polêmicas à parte, na verdade gostaria de encerrar então esse bloco, porque já estamos muito cansados, acredito eu. Parabenizando Bárbara pelos 10 anos, né, e por fazer parte dessa equipe linda que é a Redarte. E parabenizar a Alex, porque fiquei muito feliz com a sua fala. Na verdade, ela une duas temáticas que são estudadas por mim, né? Que é a memória e desenvolvimento de coleções. E destacar que você pensou numa questão super interessante de alinhar os autores que têm uma visão mais clássica, né? Que a gente pode etiquetar assim, talvez sim, da memória social, com essa visão sistêmica do desenvolvimento de coleções. Então, gostaria depois de te convidar para a gente conversar mais sobre o tema de desenvolvimento de coleções e memória social, para pensar numa perspectiva para além da visão sistêmica e tradicional, no caso da memória. Ok? Gostei muito do seu trabalho. Eu solamente quisiera agradecer y felicitar a Alex por esta última intervención que me pareció muy justa y además estas aclaraciones sobre lo que realmente es memoria, creo que valía la pena que las tuviéramos desde el principio, desde el inicio de este seminario. Me parece que tenerlas al final ha sido muy refrescante. O tempo. A professora Júlia está aqui ainda? A professora Júlia está aqui ainda? Ali atrás. Júlia, bom, olha, eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho interessante. Eu acho, para mim, né, pelo menos interessante. Eu sou poeta, então eu gostaria de acrescentar à sua fala o seguinte. Em 1967, no Brasil, foi criado um movimento chamado, movimento de poesia, de literatura, chamado Movimento do Poema Processo. O movimento do Poema Processo, ele teve como líder este poeta gráfico Vladimir Dias Pino. Muito bem. Nas teorias deste movimento, que foi ele que escreveu junto com um grupo de poetas, ele fez uma separação entre o que é poesia do que é poema. O que é poesia? Poesia é palavra. Só um minutinho, já vou acabar. Eu acho isso fundamental para toda a fala dela. Então, contemporaneamente, há essa separação entre poesia e poema. O que é poesia? Poesia pode ser uma música, poesia tem metafísica, poesia tem sentimento, poesia tem palavra.
O poema, não. O poema, ele é material. Por exemplo, quando eles fizeram um happening lá no Rio Grande do Norte, fizeram um pão de 10 metros. Então, foi um pão coletivo. Todo mundo comeu esse poema. Um quadro, uma pintura, para o poema processo, pode ser um poema, pode conter poesia, mas não é poesia, porque ele é material. Entende? A poesia, ela é metafísica, ela é sentimental, ela trata da alma. O poema trata da matéria. Me desculpa, era só isso que eu queria dizer como poeta e como artista. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, em função do tempo, nós vamos encerrar o debate, né? E agora... Oi? Temos sorteio dos livros. Não, pois é. Nós vamos encerrar o debate e agora vamos fazer o sorteio de um kit e de alguns livros que gentilmente nos foram doados pela autora Regina e também pelo Lucas e Rodrigo e alguns outros, tá bom? Então, um momento por gentileza. Passa aí também, né, com a sua listinha. Ok, como a gente vai fazer? Pede a plateia. Vamos lá, vamos primeiro de Regina ou dele? Primeiro da Regina. Regina. Cadê a Regina? Regina, fala um número aí para a gente doar o seu livro. De 1 a 116. 66. Lilian Augusto. Não. Luana. Vai para a próxima, né? Luana Lingester? Não, Luana. Hoje Olha, a gente está fazendo assim, falou um número, o número não está, seguir a Alpena, passa para o próximo, tá? Luana Lara não tá? Luana Lara? Também não. Márcia França. Márcia França. Márcia. Deixa eu ver porque eu não estou enxergando. Olha só, vou fazer o seguinte. Tá aí? Gente, tem que ser dinâmico, hein? Igual a... Vamos lá. Olha, eu vou falar um número aqui qualquer, posso? O primeiro, para ver se dá sorte. 27. Cíntia. Cíntia Cavalcante Pinheiro. Não deu, Cíntia, né? nossa estagiária. Oh, meu Deus. Não sei. Alguém fala aí, por favor, plateia? Fala um número. 15, vamos lá. Ângela. Albuquerque. Ângela Albuquerque. Ela acabou de sair. Perdeu. 10. Peraí, calma. 30. Desiane. Só um minutinho, dá licença. Desiane Pereira da Silva. Também não? Então vou para o 31, ok? Diana dos Santos Marques. Você é? Vamos para o próximo. Vamos lá. Fala um número aí. 23. Vai dar o kit deles? Já que foi ele que falou, o kit. 23. Não, o kit, né? Vai ser o próximo sorteio. 23 é Caroline Pires Ting. Foi uma das autoras, né? Me sorteio, que eu quero. Bom, Quem então ganhar vai ganhar passar... também uma bolsa exclusiva do seminário da Leuticica. A gente vai passar para o 24 para não fugir. Cláudia Altschuckler. Não. Meu Deus, vamos lá. 17. Espera aí. Antoine Pontes. 10. Olha só, eu acho que eu não vou aceitar certos Número 88. números, não, hein? Que alguém sabe os números. Número 88. Número Vamos lá. 88. Eu vou fazer assim, ó. 88, ele falou. 88? Vamos Sérgio lá. Luiz. Sérgio Luiz Pereira da Silva. Não. Vamos lá. Lana Oliveira. Não. Meu Deus. Me A gente não vai sorteia. saber, Ó, 5 minutos já que você está fazendo aí. Pode me sortear. Mas cara, o que eu faço agora, gente? Ó, sério. Favor finalizar. Vamos lá, 110, Andréia Costa. Aí, ó. Olha, tá vendo? Olha, eu nem sabia o nome dela, gente, juro, né? Não. Olha,
Vamos embora, acabou. Agora nós vamos finalizar. Não tem mais tempo. Vamos fazer só mais um aqui. Vera Lúcia Medina, tá aí? Não, vamos lá. De repente, Daniele Aquiles. Aí. Então pronto. Finaliza? Então agora vai ser, né? Bom, vamos encerrar, gente. O 5º Seminário de Informação em Arte, realizado pela Redarte, chegou ao fim. Por favor. E para este momento, convido, que já está aqui ao palco, Alpina Rosa, a bibliotecária do Centro Cultural da Justiça Federal, coordenadora geral deste seminário e atual presidente da Redarte, para finalizar o nosso evento. Bom, na verdade eu estou com pena de encerrar, porque foi maravilhoso. E a nossa palavra, eu falo em nome da Redarte, nossa palavra final de encerramento é gratidão. Muito obrigada, em nome da diretoria da Redarte, em nome da comissão organizadora do 5º Seminário de Informação em Arte, agradeço a todos os colaboradores, patrocinadores. Tivemos pessoas que vieram de fora do Rio. Agradeço a vocês pelo esforço, pelo investimento, pela confiança na gente. E o apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa, que foi fundamental, possibilitando a realização do seminário neste espaço privilegiado e acolhedor. A nossa querida Ana. Eu não sei como é que eu vou chamar agora a Ana, eu acho que é uma bibliotecária cerimonialista, né? Muito obrigada, Ana. Foi brilhante, você só brilhantou nosso evento. E agradecemos também aos palestrantes que compartilharam informações importantes e, além de todos os aportes teóricos, técnicos, também nos fizeram refletir sobre o tema geral do seminário, de tanto interesse para a cooperação, a sinergia entre bibliotecas, arquivos e museus em torno da arte. Vocês fazem do trabalho uma arte. Parabéns a todos vocês. Nós pretendemos organizar o 6º Seminário de Informação em Arte já no próximo ano, para que ele não coincida mais com o Congresso Brasileiro de Documentação e Biblioteconomia e Documentação, CBBD. Porque esse ano iniciamos o Fórum Bibliotecas de Arte dentro do CBBD e pretendemos continuar com o Fórum Biblioteca de Artes. Portanto, para que não coincida mais, no próximo ano, então, teremos, talvez setembro, já o próximo 6º seminário. E depois, em 2019, dentro do CBBD, o Fórum Bibliotecas de Arte, organizado pela Redarte. O compromisso e a pontualidade de todos foram fundamentais para a execução de todas as atividades previstas na programação. Temos a certeza de que sempre é possível melhorar, mas o apoio e a confiança em nós depositados nos dão o respaldo para desejar e ir mais além, inovar, ousar e surpreender. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado a vocês.